Bem-vindo a mais uma resolução de exercícios no Mantley 10. Um motor de potência 250 watts é utilizado para erguer uma carga de peso 5 vezes 10 ao quadrado newtons a uma altura de 4 metros em movimento uniforme. Desprezando as eventuais perdas, letra A. Qual é o trabalho da força aplicada pelo motor? E letra B. Em quanto tempo a carga atinge a altura desejada? Beleza, pessoal. Bom, primeira coisa, ó, quando ele fala em movimento uniforme, né, a gente está vendo que, na verdade, a caixa vai subir em movimento retilíneo uniforme, né, em linha reta, né? Vamos entender o que seria esse retilíneo, né? Retilíneo, pessoal, é linha reta, e uniforme, quando fala uniforme, é a mesma coisa que velocidade constante. Tá? Ou seja, ele está em linha reta subindo com o valor da velocidade constante, tá bom? Beleza. Sabendo disso, para isso acontecer, a força resultante tem que ser zero, tá? Ou seja, para a caixa conseguir subir em MRU, tá? A força resultante tem que ser zero. Por quê? Porque pelas leis de Newton, né? Pela primeira lei de Newton, a gente diz o seguinte: a força resultante ela é zero. E em quais situações? Na primeira situação é no caso de você ter um corpo em repouso permanente. Aí a força resultante é zero. E a segunda situação seria no caso de estar em movimento retilíneo uniforme, que é o caso da nossa questão, tá? Então a primeira coisa que a gente já sabe, então a caixinha ela está subindo, mas ela sobe com força resultante zero. Ah, tá. Então beleza. Então sabendo disso, pessoal, vamos lá. Ó, então a gente tem aqui a caixinha. Eu vou desenhar então aqui a força do motor, porque a força do motor está empurrando a caixinha para cima, né? Que é o que faz a caixinha subir. Mas ao mesmo tempo a gente tem o peso da caixa, certo? E a força do motor e o peso, eles têm que ser iguais, tá? Porque aqui vai se anular, a força do motor com peso vai se anular para a força resultante dar zero, para fazer com que ela tenha uma velocidade V constante e consiga subir com essa velocidade constante. Percebeu? Então, à medida que ela for subindo, ela sobe com velocidade constante. Dá para acontecer isso sim, desde que a força resultante sobre o corpo seja zero, então a força do motor é igual à força peso. Beleza, galera? Então, eu deixei aqui que o peso é igual à força do motor, tá bom? Em todos os momentos, tá? Isso em todos os momentos, tá? Porque a força resultante é zero, tá? Em todos os momentos. Agora a gente tem uma coisinha. Sabe isso aqui, ó? Trabalho resultante é igual a variação da energia cinética, tá? Isso aqui é uma formulazinha muito importante, pessoal. Ele está falando assim, que o trabalho resultante de todas as forças, tá? Ele é igual à variação da energia cinética. Ou seja, o trabalho resultante das forças vai fazer com que ou o corpo ganhe energia cinética, ou ele perca, ou não tenha energia cinética, tá? Ou seja, a variação pode ser zero também. Ou seja, a gente tem duas forças aqui. A gente tem a força do motor e a força peso. A força do motor, ele vai fazer um trabalho positivo, tá? E a força peso, ela vai fazer um trabalho negativo. Como a velocidade é constante, não está variando a velocidade, significa então que a variação da energia cinética aqui tem que ser zero, né? Vamos ver aqui, ó. Vai ficar assim, ó. O trabalho resultante ele é igual. O que é variar a energia cinética? É a energia cinética final menos a energia cinética inicial, beleza? Isso é variar a energia cinética. Beleza, então o trabalho resultante vai ser igual. Energia cinética final ficou m vezes a velocidade final, esse v aqui é o final, tá, galera? Ao quadrado sobre 2, menos m vezes esse v aqui, pessoal, é inicial, tá? Então aqui é velocidade final ao quadrado sobre 2, menos massa vezes velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Tudo bem? Então, sabendo disso, ó, a gente sabe que o trabalho resultante tem que ser zero. Por quê? Porque a velocidade final e a velocidade inicial, elas coincidem. Por que elas se coincidem? Porque esse movimento é um movimento uniforme, né? Ou seja, as velocidades são iguais. Por isso que eu coloquei os mesmos V's aqui, porque a velocidade final e a velocidade inicial, como elas coincidem, acaba que isso aqui vai dar zero e o trabalho resultante realmente dá zero. Tudo bem? Então, sabendo disso, ó, a gente sabe que o trabalho resultante ele é a soma do trabalho de cada força. Eu tenho duas forças, eu tenho a força peso e a força do motor, então ele vai ser a soma do trabalho da força peso mais o trabalho da força do motor. Ah, tá. Só que a gente sabe que o trabalho resultante vale zero. Ah, é verdade. Então, sabendo disso, galera, como a gente tem aqui que o trabalho resultante é igual ao trabalho do peso mais o trabalho da força do motor, e a gente sabe que o trabalho resultante é zero, eu vou colocar aqui, ó. Primeiro, vou calcular o trabalho da força peso, tá? Vamos lá, então.
a gente sabe que o peso está para baixo e a distância está para cima. Por que a distância está para cima? Porque a distância mostra para onde a caixa está indo. A caixa está subindo, ela está indo lá para cima, beleza? Então, se eu for calcular o trabalho da força-peso, vai ficar a força-peso, que é essa aqui, vezes a distância. Essa distância, na verdade, pessoal, é a altura, né? Essa altura de 4 metros aqui. Então, vai vezes H, a altura, vezes o cosseno de um ângulo. Pessoal, que ângulo é esse? Pessoal, esse ângulo aqui é o ângulo formado entre a força e a distância. No caso do peso, o peso está para baixo e a distância está para cima, o ângulo formado entre eles é 180 graus. Tá? Quando os vetores têm sentidos contrários aqui, o ângulo é 180 graus. Então, vai ficar vezes cosseno de 180. Só que o cosseno de 180, para quem não sabe, é menos 1. Tá? Esse valor aqui é menos 1. Então, vai ficar assim, ó, o trabalho do peso é igual. Primeiro, o peso, pessoal, ele deu lá que é 5 vezes 10 ao quadrado newtons, tá? 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100, vezes 5 dá 500, tá? Ou seja, o peso é 500 newtons. Isso aqui é 500 newtons. Então, no lugar do peso aqui, eu vou colocar 500, tá? E a altura, a gente sabe que é 4 metros, tá? Então, aqui a gente tem 4 metros, vai ficar 500 de peso, vezes a altura, que é a distância, 4 metros, vezes o cosseno de 180. Só que o cosseno de 180 é menos 1. Então, vezes menos 1. Então, vai ficar 500 vezes 4 dá 2.000, vezes menos 1 dá menos 2.000 joules. Olha só, o trabalho do peso é menos 2.000 joules. Pessoal, se o trabalho do peso é menos 2.000, né? Ou seja, significa que o trabalho da força-peso ele tende a tirar 2.000 joules de energia cinética do movimento. Então, o trabalho da força do motor ela vai ser, na verdade, mais 2.000. E eu vou mostrar por quê. Vamos analisar isso aqui. Ó. A gente sabe que o trabalho resultante ele é o trabalho da força-peso mais o trabalho da força do motor, certo? Só que o trabalho resultante ele é zero, por quê? Porque a velocidade não muda, então a energia cinética final e a energia cinética inicial, elas são iguais. E lembre que o trabalho resultante é a variação da energia cinética, só que a variação da energia cinética é zero. Então esse trabalho resultante aqui, que eu já tinha mostrado aí para vocês, ele é zero. Então vai ser zero igual ao trabalho do peso, que vale quanto, pessoal? Menos 2.000. Menos 2.000, mais o trabalho da força do motor. Tudo bem? Ok, eu vou passar esse trabalho da força do motor para cá. Vai ficar menos trabalho da força do motor. Ó, eu passei para o outro lado da igualdade, igual a menos 2.000. Aqui a gente tem que multiplicar por menos 1 dos dois lados, né? Vamos multiplicar por menos 1 dos dois lados. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, multiplicando por menos 1 dos dois lados, vai ficar menos vezes menos, né? Vai ficar mais trabalho da força do motor igual menos vezes menos, mais 2.000. Ou seja, o trabalho da força do motor é igual a 2.000 joules, como eu tinha falado para vocês. Enquanto o trabalho do peso deu menos 2.000, o trabalho da força do motor tinha que dar mais 2.000, porque a soma dos trabalhos tem que dar zero, logo, não tem variação da energia cinética. Então, enquanto o trabalho da força do motor contribui com o aumento da energia cinética, o trabalho do peso contribuiu com a diminuição da energia cinética no mesmo valor. Por isso que não houve aumento de energia cinética, né? Então, a gente tem assim, ó, o trabalho da força do motor, então, deu 2.000 joules. E legal. Tranquilo? Então é isso aí, galera. Grande abraço e até mais.